O inverno de 1897 não era comum na Virgínia Ocidental. Não era o tipo de inverno que apenas baixava a temperatura. Ele descia sobre Greenbrier como um manto sombrio. Um cobertor pesado que abafava sons, apagava risos e transformava cada madrugada numa presença assustadora, cheia de segredos. Os moradores diziam que aquele era o tipo de frio que não vinha só do vento, vinha da terra, do fundo da terra, como se algo estivesse acordando lá embaixo, algo misterioso, algo que esperava o momento certo para se manifestar. Era nesse cenário que vivia Zona Esther Shue, uma jovem de 23 anos casada com Erasmus Trost Shue, um ferreiro recém-chegado ao vale. Erasmus era reservado demais, ríspido demais, intenso demais. Um homem que parecia sempre lutar contra algo invisível dentro dele. A última vez que Zona foi vista com vida, caminhava lentamente pela estrada de terra com o lenço azul protegendo o rosto do vento gelado. Duas vizinhas que a observaram lembrariam depois de um detalhe estranho. Zona olhou para trás 3 vezes, como se estivesse sendo seguida. Ninguém estava, mas ela jurava ter sentido uma presença. Uma sombra, um peso, um olhar vindo de algum lugar entre os troncos retorcidos. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado. E a forma como foi encontrado incendiou o início do maior enigma real já registrado no condado. O rapaz que a encontrou abriu a porta e sentiu imediatamente que algo não estava certo. Ele descreveu depois que o ar dentro da casa parecia parado, imóvel, como se o momento da morte ainda pairasse ali, insistindo em continuar. Zona estava caída ao pé da escada, mas não havia sinais de queda. Nenhuma pancada no corpo, nada fora do lugar. Exceto o pescoço. A cabeça estava inclinada num ângulo inexplicável, firme demais, precisa demais, como se alguém tivesse colocado assim, não como se tivesse caído. Erasmus chegou instantes depois, e o comportamento dele foi perturbador. Ele não correu, não perguntou o que havia acontecido, não tocou nela de imediato. Ele caminhou até o corpo devagar, os olhos fixos no pescoço da esposa, e quando finalmente tocou o corpo, fez algo que ninguém nunca conseguiu esquecer. Ele segurou o pescoço de Zona com as 2 mãos e não deixou mais ninguém se aproximar. Eu cuido dela. Foi só o que disse. Não chorou, não tremeu, não lamentou. Apenas protegeu o pescoço, com desespero. O velório foi ainda mais estranho. Erasmus colocou um véu alto, rígido, em volta da cabeça de Zona. Toda vez que alguém tentava olhar de perto, ele mexia no véu, mudava a posição da cabeça, ajeitava o pescoço. Algumas pessoas tentaram tocar no corpo. Ele empurrou a mão delas. Uma vizinha disse depois: parecia que ele temia que o próprio pescoço dela o acusasse. Mas ninguém podia provar nada. Ninguém. Exceto ela mesma. Porque naquele condado esquecido, naquela época de crenças fortes e medos silenciosos, algo sobrenatural estava prestes a atravessar o limite do mundo físico. E a morte de Zona não tinha sido a última palavra. A casa de Mary Jane, mãe de Zona, ficava num alto, onde o vento batia mais forte e os sons das árvores pareciam sempre mais vivos do que deveriam. Naquela noite, 3 dias após o enterro da filha, Mary Jane não conseguiu dormir. Ela dizia que havia um silêncio estranho na casa. Não era o silêncio comum da madrugada. Era um silêncio vivo, respirando, como se algo ou alguém estivesse no mesmo cômodo, observando. A lamparina tremia, mesmo sem vento. O cachorro, que sempre dormia junto à porta,
permanecia acordado, deitado, mas com um olhar fixo no vazio, como se seguisse com os olhos algo que humanos não podem ver. Às 23h45, o chão de madeira estalou. Um único estalo, profundo, lento, como se um pé tivesse descido ali. Mary Jane parou. Sentiu um frio percorrendo a coluna. Não um frio comum, mas um frio sobrenatural, que parecia descer das costas até os dedos das mãos, causando um leve tremor involuntário. Ela virou o rosto devagar, com medo de olhar rápido demais e assustar o que quer que estivesse ali. A lamparina apagou. Não foi vento. Não foi falha do óleo. Ela simplesmente apagou. O quarto mergulhou em uma escuridão tão densa que parecia sólida. Por um momento, Mary Jane teve a impressão de que a escuridão estava se movendo. E então ela viu uma forma branca, muito sutil no começo, como um contorno, um borrão de luz. Mas aquele borrão começou a tomar forma humana. Os dedos primeiro, depois o braço, o contorno do vestido, os cabelos caindo sobre os ombros. E quando o rosto se formou, Mary Jane caiu sentada na própria cama, sem ar. Era a Zona, mas não como no caixão, não como no velório. Era a Zona como se estivesse viva, com as roupas do dia da morte e um olhar carregado de uma dor que não pertence a este mundo. A voz não vinha da boca dela, vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Um som suave, triste, mas completamente claro. Mãe. Mary Jane levou a mão ao peito. As lágrimas escorreram sozinhas, sem controle. Zona deu um passo à frente. Os pés não faziam som no chão. Ela simplesmente se movia, como se o ar a carregasse. Eu não fui embora. Eu não posso ir. Mary Jane tentava falar, mas a garganta travou. O coração parecia bater em 2 ritmos, o dela e o da coisa que estava ali. A figura de Zona inclinou a cabeça. E foi aí que Mary Jane viu. O pescoço. Não estava natural. Não estava firme como no velório. Não estava perfeito como no rosto materializado. O pescoço girava aos poucos, em silêncio, com movimentos pequenos, milimétricos, como se a morte estivesse reaparecendo parte por parte. Zona levantou os olhos diretamente para a mãe, e a cabeça virou mais até virar sombra. O frio aumentou, cortando a pele como lâminas finas. Mary Jane sentiu o peito apertar, como se estivesse sendo puxada para dentro da cena. A visão começou. Não era sonho, não era imaginação. Era uma reencenação sobrenatural, algo tão real que Mary Jane sentiu até o cheiro do chão de madeira, o gosto de medo no ar, a sensação do que estava por vir. Ela viu a própria filha, viva, arrumando a mesa, com movimentos calmos, inocentes. Ouviu uma porta bater. Ouviu passos agressivos de alguém subindo a pequena escada da casa. Erasmus entrou. O olhar dele era escuro, pesado, carregado de uma raiva silenciosa, quase demoníaca.
Ele dizia algo que Mary Jane não conseguia entender, como se as palavras estivessem sendo filtradas pelo mundo espiritual sem permissão para serem reveladas. Zona recuou. Não gritou. Não discutiu. Ela apenas recuou. O fantasma virou para a mãe e sussurrou. Ele mudou naquele dia. Ele não era mais humano. A cena seguiu. Erasmo se aproximou rapidamente, de forma brusca. A mão dele agarrou o braço de Zona com força. Ela caiu de joelhos. Ele puxou o queixo dela com violência. Mary Jane tentou se aproximar, tentou tocar a visão, mas sua mão atravessou tudo. Apenas frio. E então, a parte mais terrível aconteceu. Erasmo segurou o rosto de Zona com ambas as mãos e torceu. Um estalo seco ecoou pelo quarto real, como se a morte estivesse acontecendo ali, naquele instante. Mary Jane gritou. O grito dela arrancou da risão. A cena desapareceu. A escuridão recuou. Zona estava agora diante da mãe, com o pescoço totalmente virado, mostrando, sem disfarces, a posição exata da fratura. Os ossos saltados, a pele tensa, a marca da força. Mary Jane chorava como nunca havia chorado. Zona se ajoelhou diante dela, num gesto impossível para um espírito, e segurou, ou tentou segurar, as mãos da mãe. Não havia toque, só sensação. Uma sensação gelada, suave, triste. Ele me matou, mãe. E ninguém vai acreditar em você, mas você é a única que pode me ajudar. Mary Jane, com lágrimas escorrendo pelo rosto, perguntou: O que devo fazer, minha filha? Diga, eu faço qualquer coisa. Zona ergueu o rosto. Os olhos tinham um brilho que não era deste mundo, um tipo de luz que só quem está presa entre dois mundos carrega. Vá ao promotor. Conte tudo. Diga a ele exatamente como fui morta. Cada detalhe. Diga que meu pescoço foi quebrado. Diga que eu apareci. Diga que eu falei. Diga que eu não descansarei até que a verdade seja dita. A temperatura caiu de novo. O vestido dela balançou como se um vento invisível passasse. E antes de desaparecer, ela disse uma última frase. Amanhã eu volto. Até que você tenha coragem. E então, sumiu. A lamparina acendeu do nada. Mary Jane ficou ali, sentada no escuro, com o coração pulsando como se carregasse agora duas vidas, a dela e a da filha que não descansava. Ela sabia o que precisava fazer, e sabia que ninguém iria acreditar. Mas essa não era mais uma escolha, era uma missão, dada por alguém que já estava morto. Mary Jane acordou no dia seguinte com os olhos ardendo, a garganta seca e a consciência flutuando entre dois mundos. Um mundo vivo, onde tudo é racional, e o mundo espiritual, onde o impossível exige ser ouvido. Era como se a mente dela carregasse o peso de dois corpos, duas memórias, duas realidades. Durante a manhã, ela tentou seguir sua rotina, acender o fogão, preparar o café, alimentar as galinhas. Mas tudo parecia errado. O ar estava denso, pesado demais para um dia claro, e a casa estava silenciosa, silenciosa de um jeito inquietante, como se estivesse esperando por algo, aguardando um sinal, vigiando cada movimento. A xícara que Mary Jane deixou na mesa tremeu, sozinha. Um tremor pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la parar. Ela não se assustou. Não daquela vez. Era o aviso de que a presença voltaria. E a presença voltou. Naquela noite, às 23h45, o relógio da sala fez um som estranho, um tique prolongado, como se alguém tivesse segurado o panteiro por um segundo antes de deixá-lo avançar.
Mary Jane já estava acordada. Ela esperava. Mas a aparição daquela noite não foi como as anteriores. A lamparina não apagou, o cachorro não fugiu, o quarto não gelou. Em vez disso, o silêncio tomou forma. Silêncio absoluto, pesado, total. Um silêncio tão intenso que parecia sugar a respiração, esmagar o peito, roubar o som do mundo. E então, como se emergisse diretamente desse vazio, Zona apareceu sentada no canto do quarto, exatamente como ficava quando era viva, costurando um pano. Mas ela não costurava. Ela apenas segurava a agulha entre os dedos pálidos e imóveis e olhava para a mãe como se a única luz que ainda existisse entre os dois mundos. Mary Jane se aproximou devagar. Zona, o que quer que eu faça? A voz veio suave. Você precisa contar, mas você precisa ver tudo para não ser questionada. E a temperatura começou a cair. Devagar, degree por degree. O suficiente para fazer o vidro da janela suar por dentro. Zona ergueu a cabeça. Vou te mostrar mais uma vez, e depois disso você terá a força. O quarto desapareceu ao redor delas. Mary Jane se viu de novo dentro da casa da filha, como no dia anterior, mas agora a visão era mais clara, mais dolorosa, mais precisa. Ela viu o corpo da filha caído, viu a mão de Erasmus empurrando o rosto dela contra o chão, viu a raiva dele como um fogo preto, queimando por dentro. E então a cena mudou. Mary Jane viu algo que ninguém sabia. Viu Erasmus tentando desentortar o pescoço da esposa depois que ela já estava morta, tentando simular uma queda, tentando esconder. A força que ele colocou nas mãos, o desespero nos olhos, a respiração ofegante, era como se ele temesse algo maior que a justiça humana. Zona, ainda na visão, virou o olhar para a mãe. Agora você viu tudo. Agora você sabe. A visão acabou. A aparição se aproximou de Mary Jane, ficando a poucos centímetros dela. A proximidade era tão forte que o ar ficou frio apenas entre as duas, como se o mundo espiritual tivesse criado um túnel exclusivo para aquela comunicação. Vá ao promotor, mãe. Conte tudo, mas conte como se tivesse sido você quem viu. Diga exatamente como ele quebrou meu pescoço. Diga exatamente onde doeu. Diga exatamente como ele girou a cabeça. E o mundo vai acreditar. Mary Jane, tremendo, perguntou: E se eles rirem de mim, minha filha? O fantasma inclinou a cabeça e sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de firmeza. Eles não vão. Eu estarei lá, mesmo que ninguém me veja. A aparição desapareceu. O ar ficou leve. A lamparina voltou a queimar mais forte. E pela primeira vez desde a morte da filha, Mary Jane respirou fundo e não sentiu medo. Sentiu propósito. Na manhã seguinte, ela vestiu o casaco mais espesso, amarrou o lenço no cabelo e caminhou até o gabinete do promotor. E quando entrou no prédio, todas as pessoas que estavam lá dentro, advogados, assistentes, moradores, pararam e olharam para ela. Não por acaso, não por educação, mas porque a presença dela parecia acompanhada por algo que ninguém via, mas que todo mundo sentia. Um peso, uma intensidade. O gabinete do promotor George W. Preston era um lugar apertado, repleto de papéis empilhados, pastas abertas e um cheiro antigo de madeira úmida. Nada ali parecia especial, até Mary Jane Heaster atravessar o limiar da porta. Instantaneamente, o ambiente ficou mais frio. Uma brisa leve, impossível de existir dentro de um cômodo fechado, passou pelas estantes e balançou alguns papéis. O promotor percebeu. Todos perceberam. Mas ninguém entendeu. Mary Jane ficou diante da mesa, firme, com a postura rígida de quem carregava uma missão. E o promotor, ao olhar diretamente nos olhos dela, teve a sensação estranha de que não estava sozinho naquela sala. Era como se alguém estivesse atrás da mulher, embora não houvesse ninguém. O promotor pigarreou. Em que posso ajudar, senhora Heaster?
Mary Jane respirou fundo. A voz dela saiu firme, sem tremor, sem hesitação, como se estivesse sendo guiada por algo além. Minha filha não morreu de causas naturais. Ela foi assassinada, e eu sei exatamente como. O promotor gelou por dentro. Era aquilo. A frase que ninguém mais teria coragem de dizer. Mas Mary Jane não apenas disse, ela afirmou com convicção de quem tinha visto, sentido e vivido a verdade. Preston tentou ser lógico. E como a senhora sabe disso? Estava presente? Ou alguém investigou? Alguém viu? Mary Jane fechou os olhos por um instante. E quando abriu, havia lágrimas, mas lágrimas quentes, de raiva, não de medo. Ela me contou. O promotor franziu o senho. Mas ela? Quem? Minha filha. Ela veio até mim. Ela apareceu no meu quarto. Ela me mostrou tudo. O senhor precisa ouvir o que vou dizer. A sala ficou em silêncio, profundo, sufocante, e algo fez o promotor se encostar lentamente para trás, como se a cadeira tivesse se movido milímetros sozinha, empurrada por um vento invisível. Mary Jane contou cada detalhe, cada movimento, cada fragmento da cena brutal. Ela descreveu o rosto de pavor de Zona, a mão do marido segurando o queixo dela, o som seco do estalo, a tentativa dele de manipular o corpo e a posição anormal do pescoço. O promotor ficou imóvel. Ela sabia detalhes demais, detalhes cirúrgicos, detalhes que só alguém presente ou o próprio espírito poderia revelar. E então, Mary Jane fez a frase que mudaria a história da Virgínia Ocidental. Se o senhor exumar o corpo, vai encontrar exatamente o que eu vi. O promotor levantou os olhos devagar. Havia algo errado, algo impossível, mas também algo absolutamente certo. Então ele perguntou, e se eu autorizar a exumação, que a senhora espera que eu encontre? Mary Jane endireitou a postura e respondeu, as vértebras quebradas, a traqueia esmagada e a prova de que ela morreu pelas mãos do marido. Nesse momento, um estalo seco ecoou no gabinete. Parecia madeira quebrando. Preston olhou ao redor. Não havia nada quebrado. Mas Mary Jane sabia o que era. Era o som do pescoço da filha, reproduzido no ar por algo que não aceita ser esquecido. A exumação. A notícia da exumação correu pela comunidade como um sussurro carregado de medo. Ninguém falava alto, mas todos comentavam baixinho com a sensação de que estavam mexendo com algo misterioso, sobrenatural, talvez até proibido. No dia marcado, uma neblina pesada cobriu o cemitério. Os homens que cavavam diziam que o ar estava frio demais, pesado demais, como se alguém estivesse ali, observando. Quando o caixão foi aberto, vários presentes deram um passo para trás, não por causa do corpo, mas por causa da sensação inexplicável que tomou o ambiente. Era como se uma presença estivesse de pé ao lado de Mary Jane. Invisível, mas tão real quanto qualquer ser vivo. O médico legista retirou o véu rígido que Erasmus havia colocado, e ali estava o que Mary Jane já sabia. A fratura. O pescoço totalmente quebrado. A traqueia partida. Os ligamentos rasgados. O médico ficou pálido. Isso não é queda. Isso é homicídio. Violento. Mary Jane fechou os olhos e chorou. Mas outra pessoa chorou com ela. Um vento leve passou entre os presentes. Os cabelos de alguns se moveram. Um dos homens chegou a colocar a mão no peito, dizendo que tinha sentido algo gelado tocar nele, como se uma pessoa tivesse passado por sua frente. Era o fantasma. Era Zona. Ali, presente, testemunhando sua própria justiça. O legista fez o relatório. Homicídio. Causa da morte, fratura no pescoço provocada por força intensa. E então, o promotor Preston escreveu o que mudaria a história americana. Abrir processo criminal contra Erasmus Shue, sob acusação de assassinato premeditado,
com base em evidências físicas e testemunho circunstancial conduzido pela senhora Mary Jane Hister. Mas ele não escreveu o que realmente o convenceu: o olhar da mãe e a sensação de que ela não estava sozinha naquela sala. A partir dali, o sobrenatural já fazia parte da investigação. O tribunal do condado de Greenbrier parecia comum por fora. Tijolos simples, janelas grandes e portas de madeira pesada. Mas por dentro, havia uma sensação sombria, quase sufocante, como se algo invisível tivesse precedido a chegada de todos. As pessoas entravam em silêncio. Os bancos rangiam levemente, e cada som ecoava como se a sala estivesse cheia de ecos antigos, sons de passos, murmúrios e talvez de alguém que não pertencia mais a este mundo. Mary Jane entrou acompanhada do promotor Preston, e nesse instante, dezenas de olhos se voltaram para ela. Não porque era a mãe da vítima, mas porque muitos ali juraram sentir um leve arrepio, um toque gelado nas costas, uma brisa impossível passar pela sala quando ela atravessou a porta. Alguns chegaram a murmurar entre si. "É ela! Tá com ela!" "Senti como se alguém tivesse passado atrás de mim." "O espírito dela tá aqui." Os mais religiosos fizeram o sinal da cruz. Mary Jane caminhou devagar até o banco de testemunhas. O vestido escuro balançava levemente, mas não havia vento. Era como se outra presença se movesse ao lado. O réu, Erasmus Schill, estava sentado diante dela. A postura dele era estranha. Ele não parecia arrependido, nem assustado, nem preocupado. Ele parecia incomodado, inquieto, como se algo naquela sala estivesse pressionando sua alma por dentro. De vez em quando ele levava a mão ao pescoço, tocava de leve, massageava, protegia a região. Era como se tivesse medo de que alguém ou algo pudesse alcançá-lo ali. O juiz entrou e a sala ficou em silêncio absoluto. Mas algo no ar parecia errado. Era um silêncio pesado, quase como se a sala estivesse acompanhada por uma audiência que ninguém podia ver. O promotor começa a falar. George Preston se levantou calmamente. "Excelência, membros do júri, hoje não apresentaremos apenas uma investigação humana. Apresentaremos a verdade." O réu riu baixo. Uma risada curta, quase debochada. Mas a risada foi interrompida por um frio súbito que percorreu a sala. Várias pessoas olharam para trás, outras se abraçaram. Uma criança começou a chorar no corredor. Preston continuou. E essa verdade não veio apenas pela lógica. Ela veio porque a própria vítima pediu que fosse revelada. Uma onda de murmúrios tomou a sala. "A mãe da vítima não inventou nada. Ela recebeu..." Ele respirou fundo. "Uma visita." O juiz ergueu a mão. "Promotor, não aceitarei testemunho sobrenatural como prova direta. Apenas fatos." "Entendido, excelência. Mas quando fatos e sobrenatural coincidem..." Ele olhou para Mary Jane. "A justiça precisa ouvir." Mary Jane no banco de testemunhas. Ela se levantou devagar. Caminhou até o banco, mas enquanto caminhava, um detalhe fez várias pessoas prenderem a respiração. A sombra dela parecia ter 2 contornos, como se outra pessoa caminhasse ao lado, como se uma silhueta acompanhando a mãe tentasse se manter próxima, protegendo. Mary Jane sentou-se. O promotor perguntou: "A senhora disse que sua filha, mesmo após a morte, a procurou. Explique." A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir os estalos da madeira do piso. Mary Jane respirou fundo, fechou os olhos e começou. "Minha filha veio até mim, na primeira noite, às 23h45, e voltou, todas as noites seguintes." Um arrepio coletivo tomou conta dos bancos. Ela continuou. "Ela me contou como morreu, me mostrou, me fez sentir.
A voz dela falhou, mas ela continuou. Erasmus quebrou o pescoço dela. Ele matou a minha filha. O advogado de defesa se levantou rápido. Objeção, Excelência! Estamos ouvindo superstições, fantasias. Isso é impossível! Antes que o juiz respondesse, algo aconteceu. A luminária no teto balançou. Um movimento leve, suave, mas impossível. Não havia vento. O juiz ficou imóvel. Algo na sala mudou. Mary Jane continuou. Minha filha me mostrou 3 coisas. Onde ele tocou, como ele torceu e o estalo final. Ela virou o pescoço lentamente, mostrando o ângulo exato que tinha visto nas aparições. O mesmo ângulo que o corpo apresentava na exumação. O advogado de defesa riu. A senhora pode ter inventado tudo isso. Um sonho, uma visão, uma confusão mental. Mary Jane O julgamento completo durou semanas. Semanas de olhares tensos, cochichos abafados, noites mal dormidas e um clima sobrenatural que parecia habitar cada centímetro do tribunal. Não importava a hora. Sempre havia uma sensação de que alguém invisível, caminhava entre os bancos, permanecia próximo da mãe ou observava em silêncio o homem acusado de destruir sua vida. Erasmus Shue se comportava como alguém perseguido. Ele não dormia direito, não comia, não olhava ninguém nos olhos por muito tempo. Mas o mais estranho eram os momentos em que ele ficava imóvel, encarando o nada, com o rosto pálido, como se estivesse vendo ela. A figura de Zona, seu fantasma, o espírito que não aceitaria descanso até que o mundo conhecesse a verdade. Havia relatos. Várias pessoas afirmaram ter sentido perfume floral passando ao lado, uma brisa gelada no pescoço, um toque leve no ombro, um vulto branco no canto da sala, um sussurro, muito suave, dizendo, mãe. E muitos desses relatos vieram de homens que nunca acreditavam em nada paranormal. O julgamento final. No último dia, o tribunal estava lotado. O condado inteiro parecia ter se reunido ali. Não apenas humanos, mas também presenças. Mary Jane entrou, dessa vez mais forte, mais firme, com os olhos fixos adiante. A roupa preta, os cabelos presos, o rosto carregado de algo que misturava dor e missão. Mas quando ela passou pela porta, dezenas de pessoas sentiram aquele mesmo arrepio na espinha, como se Zoma entrasse junto. Os jurados tomaram seus lugares, o juiz ajustou os papéis, o silêncio era tão absoluto que parecia cair como uma névoa sobre todos. O réu foi chamado. Erasmo se levantou devagar, como se as pernas pesassem. Parecia cansado de lutar contra aquilo que ninguém mais podia ver. Sentou-se diante do júri, com a mão novamente protegendo o pescoço. Era instintivo, uma defesa involuntária, como se temesse que aquela força invisível pudesse alcançá-lo ali mesmo. O promotor Preston se levantou, respirou fundo e disse: Senhores do júri, eu não lhes peço que acreditem em fantasmas. Peço que acreditem na verdade. E apontou para um quadro do corpo de Zona, feito após a exumação. Nele estavam as vértebras deslocadas, o osso quebrado, a traqueia esmagada, a posição anormal da cabeça, tudo exatamente como Mary Jane havia dito, antes da exumação. O promotor continuou. Nenhuma mãe no mundo saberia desses detalhes a menos que tivesse visto. De um jeito ou de outro, por meios naturais ou sobrenaturais. A palavra sobrenaturais ecoou na sala. Um som seco ressoou na madeira, como se o piso estivesse instalado sobre o peso de algo invisível. O réu perde o controle. Quando foi a vez de Erasmus falar, ele levantou-se trêmulo. Tentou manter a postura firme, mas falhou. Os olhos deles estavam arregalados, como se olhassem para alguém bem atrás do júri, um ponto fixo, um ponto vazio para todos. Menos para ele. Ele começou a respirar rápido. Ela está aqui. Ela está aqui, vocês não veem? Ela está me olhando.
Um dos jurados levantou-se assustado. Quem está aqui? Erasmus apontou para o fundo da sala. Ela! A mulher branca! Meu Deus! Ela não para de me olhar! O silêncio caiu como um peso de pedra. Algumas fizeram oração. Outras choraram. O juiz bateu o martelo, mas sua mão tremia. E então algo aconteceu. Algo que todos sentiram, mas ninguém explicou. Um vento leve percorreu a sala. Um vento frio, suave, quase maternal. Ele passou primeiro por Mary Jane, encostou nas cadeiras atrás dela, subiu pelo corredor e tocou levemente o ombro de um jurado. O homem engoliu seco e disse depois: Eu senti alguém tocar em mim. Alguém que não estava lá. O ar ficou pesado, quase elétrico. O juiz pediu silêncio. Mas todos sabiam. Havia uma presença ali dentro. O veredicto. Depois de horas trancados na sala de deliberação, os jurados voltaram. O líder do júri, com a voz embargada, disse: Culpado. Erasmus caiu de joelhos. Alguns dizem que ele tentou proteger o pescoço com as duas mãos, como se algo o agarrasse. Outros dizem que ele gritou o nome de Zona, suplicando por piedade. A verdade, ninguém sabe a certo. Mas o que todos sentiram naquele instante foi indescritível. Um vento leve atravessou a sala, as velas tremilejaram e Mary Jane levantou a cabeça, porque sentiu algo familiar, um perfume, o perfume de Zona. Era como se a filha dela estivesse ao lado, como se dissesse: Obrigada, mãe. Agora eu posso descansar. Mary Jane fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de missão cumprida. A última aparição. Naquela noite, Mary Jane voltou para casa sozinha. O fogão ainda aceso, a lamparina iluminando o corredor e o silêncio preenchendo todos os cantos. Às 23h45 ela esperou. Mas nada aconteceu. Nenhuma lamparina apagou, nenhuma porta rangeu, nenhuma sombra se formou. O fantasma não voltou. Mary Jane sorriu pela primeira vez desde a morte da filha. Mas algumas pessoas dizem que naquela mesma noite, enquanto caminhavam pela estrada escura, viram algo. Um vulto branco. Pequeno, fraco, sereno. A figura de uma mulher caminhando lentamente, como se estivesse indo embora, para algum lugar onde a justiça já havia sido feita. O legado. O caso do fantasma de Greenbrier tornou-se o único caso da história dos Estados Unidos em que o depoimento de um espírito, através de uma testemunha viva, influenciou diretamente o veredito de um tribunal. É um caso real, inexplicável, assustador, sobrenatural, citado até hoje por historiadores e investigadores do paranormal. E sobre Mary Jane? Ela viveu o resto dos dias em paz, sem medo, sem arrependimentos, porque poucas mães na história tiveram a coragem de enfrentar um assassino, uma comunidade descrente e o próprio limite entre os vivos e os mortos. Tudo isso para dar descanso à alma da filha.